Uma pessoa, uma pessoa começa um movimento, né, uma caminhada, e arrasta, né, do ponto A ao ponto B, e arrasta centenas de pessoas. Então, eu estava refletindo sobre e aprendendo, né, sobre esse movimento, muitas notícias durante essa semana, e de um jovem, né, esse movimento que encerra hoje, em ponto B em Brasília, mas não nada ideológico. Estava aprendendo e fazendo uma reflexão pessoal e aí queria compartilhar vocês, né? Ele tinha uma mensagem, uma frase, e nós aqui temos a nossa mensagem, que é contribuir, ajudar para aumentar a lucratividade. Estamos numa etapa de redução do prejuízo com o camarão, reativando um programa, tá? Mas é nesse movimento que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Então, um bom dia ao seu Zé, aos colegas produtores de camarão, fornecedores, profissionais, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do camarão. Vamos aqui ter o nosso bate-papo semanal, os domingos, com o nosso cafezinho com camarão e conversar sobre essa etapa de redução dos prejuízos com as doenças no camarão. Sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. Tá? Bom dia, Daniel. Bom dia, os colegas que estão entrando. E aí eu queria fazer uma reflexão do aprendizado que desse movimento, né? Um movimento à parte lá de a parte assim, né? Começou com uma pessoa, uma questão política, mas eu queria trazer a força desse movimento. Eu estava observando e aprendendo com esse movimento, né? Tem as suas ideologias, não é a nossa parte aqui, mas ele vai lá a pé, né? E nessa discussão a gente tem lá uma mensagem, tem uma força, tem o tempo e tem o resultado. Cada um com a sua caminhada, né? Não vamos entrar com outros aspectos aqui. Mas a nossa caminhada, né? E falando da nossa caminhada aqui, ela tem a nossa mensagem de aumentar a lucratividade das fazendas de camarão. E nós estamos na etapa de redução dos prejuízos com as doenças, né? Começamos esse movimento, é uma caminhada, e cada um com a sua caminhada, cada um com a sua cruz, tem um desgaste, tem uma energia, mas tem os motivos, né? Os porquês, os princípios, para onde você quer chegar, né? E a minha é essa, né? Poder ajudar vocês, tá? E ontem até estava falando de um... Bom dia, Zé, tudo jóia? Estava falando de... Para quem não assistiu ontem, está lá nas redes sociais, né? Eu encaminhei para os colegas. E uma fase dessa caminhada que já está há um tempo aí, né, com vocês, a gente começou só, fomos juntando pessoas ao longo dessa caminhada, muitos parceiros, e aí continuamos nessa caminhada. Mas uma reflexão que eu fiz ontem também foi no cuidado com a saúde que podemos ter, cada um tem o seu cuidado com a saúde. Eu estava em um momento de check-out, de avaliação anual, fazia tempo que eu não fazia, e aí eu comecei a refletir como que podemos aprender nessa avaliação anual com a individualidade de cada um em sua fazenda de camarão. Cuidar da nossa saúde, da saúde pessoal, tem uma relação forte com a saúde da fazenda, a saúde do camarão, né? A gente tem, lógico que eu comentei lá no aspecto, quem não viu, vai lá e retorna na mensagem de ontem. Então a gente tem primeiro uma cultura, né? A cultura de cuidar da nossa saúde é um pouco diferente, tem mais tempo, é mais estruturado do que a cuidar da saúde do camarão, que tem menos tempo. Então essa cultura tecnológica é uma parte importante do negócio. A outra são a individualidade, tá? Nós precisamos considerar que cada indivíduo, né, quando eu vou cuidar da minha saúde, o meu corpo é diferente do corpo lá do Daniel, do Zé Ayrton, tem outras considerações que o profissional de saúde, né, o médico, tem. Né, cada um tem a sua individualidade. Assim é a fazenda.
o corpo da fazenda também tem a sua individualidade e cada viveiro tem a sua particularidade, assim como acontece com a gente. Depois eu falava das ferramentas, para que a gente possa compreender o que é que está acontecendo com aquele corpo, né? Eu até comentei, pô, eu passei 24 horas aqui cheio de fio pendurado, não sei se alguém já fez esse exame, é chato pra caramba, até para dormir. E são muitas ferramentas de diagnóstico, muitos exames, né? E assim a gente deve fazer também com o camarão, assim a saúde de qualquer ser vivo nesse planeta. Então as ferramentas de diagnóstico auxiliam na compreensão desse problema, né? Que é a próxima etapa, né? Entender que tipo de alteração, que tipo de problema a gente pode estar se deparando para construir a solução, que é o objetivo final de você fazer ali um check-out, uma avaliação, né? Deixa eu consertar aqui a energia. Tá? Então, essa é a consideração que a gente vai ter, mas hoje eu queria refletir sobre, talvez vocês estejam observando, né? Tem um movimento que começou com uma pessoa, com um jovem político, e está carregando gente. E aqui nós temos o nosso movimento. Eu comecei há algum tempo atrás esse movimento que culminou com a Escola de Camarão, que hoje a gente está reativando o PSF Camarão. É uma caminhada longa. Tá? Começamos só, mas hoje estamos juntando pessoas, né? Temos aqui a presença de vocês aqui no bate-papo de hoje e estamos prosseguindo. Tá? Agora o objetivo é reativar o PSF Camarão nesse programa, né, de saúde das fazendas de Camarão. Nós temos as ferramentas, né, como eu falei no check-out de hoje, tem algumas ferramentas que eu preciso contar com a parceria de outros colegas, né? Eu falei na semana passada sobre isso, né? Preciso contar com a colaboração de outros colegas de laboratório da universidade, né? E aí eu estou construindo as próximas etapas, os próximos quilômetros dessa caminhada. No meio do caminho, né? Para quem está atento aí ao calendário, nós vamos ter carnaval, isso acha um pouquinho dessas estruturas de planejamento, mas eu devo fazer uma espécie de um movimento, um evento, e vou convidar todos a participar, e então precisa daquela individualidade de cada colega que está, seja ele produtor, seja ele profissional, seja ele fornecedor, futuro profissional, cada um tem o seu momento nessa caminhada. Né? Sozinho eu não consigo alcançar esse objetivo, que é um objetivo do setor todo, né? A gente tentar diminuir os prejuízos com as doenças do camarão. E até lembro um colega perguntando 2 semanas atrás, eu falei com vocês, né, desse aumento de queixas com as doenças do camarão, principalmente aqui na região leste do Ceará. E ele me perguntava, professor, como é que está o PSF camarão? Assim, quer dizer, está fazendo análise, está acompanhando isso, tá? É um movimento que sozinho eu não consigo, né? Tem que ter o camarão, tem que ter as pessoas, o produtor, tem que ter todo mundo participando. Assim é o sistema de saúde. O médico, se estivesse sozinho lá, eu precisava chegar lá no médico, fazer a consulta, ele mandar para dezenas de exames com as diferentes ferramentas de diagnóstico, para que eu possa retornar daqui a algumas semanas. Então, tem um movimento ali, né? Então, é uma caminhada, assim como é desse rapaz que está aí hoje, aí, né? Chegando no final da caminhada dele, e sozinho a gente não consegue. Né? Eu comecei essa caminhada sozinho, já tem várias pessoas ali próximas, né? Mas para o setor, para todos, cada um precisa fazer a sua caminhada. Por mais que eu ajude, eu não posso fazer a caminhada por você. Eu não posso entrar dentro da sua cabeça, eu não posso resolver todos os problemas que tem na sua fazenda, nos seus viveiros, com os camarões que você cria.
hoje, amanhã, a condição de saúde é muito dinâmica. O que a gente faz hoje, amanhã é diferente. Então, cada um com a sua caminhada. E esse movimento, que eu estava refletindo, né, o poder, né? Uma pessoa começa, mas depois arrasta centenas de pessoas. Essa reflexão era para chamar a atenção para os próximos passos da nossa caminhada. Então, como eu falei, em nosso calendário, nosso planejamento, a gente tem um momento ali de descanso. Tá? No carnaval, cada um tem seu descanso. Mas antes e depois, nós vamos fazer esse evento depois e vamos entrar no processo de planejamento. Estaremos avisando a vocês como que cada um vai participar, né? Esse é um evento gratuito, ninguém precisa sair do seu local, tá? Mas eu preciso organizar em uma plataforma, em um local, em um momento, em uma data desse movimento, para que a gente possa, em seguida, começar essa nova etapa da caminhada. São novos quilômetros dessa caminhada, onde a ferramenta de diagnóstico, a avaliação da condição de saúde do camarão, independente se ela está dentro do grupo das ferramentas presuntivas, sugestivas, conclusivas, cada um vai fazer uma etapa. Né? A gente espera que em cada fazenda seja possível implantar uma ferramenta simples, que a gente possa ganhar tempo na caracterização do problema lá na fazenda. Então, essa é uma fase do planejamento que eu estou gastando mais energia também. Então, é importante que, devido às nossas condições geográficas, a gente não tem condição com o tempo, né, de estar presente ali naquele tempo, naquele momento, próximo de cada colega produtor. Então, a gente está vendo aí como que seria possível, em cada ponto de análise, lá na fazenda do Zé, do João, da Maria, ter uma forma de se coletar informações mesmo presuntivas, né? São informações importantes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a quem eu não vi. Bom dia hoje, tá? Então, essa fase do planejamento desse nosso movimento envolve essa ferramenta aí. E duas ferramentas que eu preciso colocar mais em prática. Uma está parada, que eu já falei outras vezes para vocês, onde a gente consegue avaliar as lesões, as alterações. Eu estava na mesa lá com uma médica fazendo o exame do coração, eu via lá a anatomia do camarão, do coração, do meu coração, o barulho, e ela falando, bom, tá muito bom, não tá com gordura, ó, essa aorta aqui tá desobstruída, está muito bem para aquele momento. Não significa que eu possa agora fazer todo o estrago com o meu corpo e amanhã esse órgão, esse tecido não venha a causar prejuízo. Então a mesma coisa acontece com o nosso camarão. Hoje nós podemos ter fazendas, ter viveiros que estão bem de saúde. Não significa que amanhã a gente estrague a condição de saúde do nosso viveiro, não cuide da ambiência, né, do ambiente de produção, não cuide da nutrição, não cuide da genética e venhamos a ter prejuízo de saúde que dói no bolso de cada produtor. Tá? Então, como eu estava lá comentando, né, fazendo análise lá, conversando com a médica, observando o meu coração, o barulho dele, a anatomia, as gorduras, né, que não tinham. Então, para aquele momento eu estava excelente, mas não significa que eu possa sair de todas as regras de saúde aquele tecido, aquele órgão não venha a causar prejuízo. Então, são coisas paralelas, né? Por isso que eu falo, é um movimento, porque hoje a gente pode ter colega, como já tivemos, né? Quando nós começamos lá atrás essa avaliação de saúde, parecia uma coisa de outro mundo você cuidar da saúde do camarão. Isso se considerava que o camarão não ficava doente, era muito tranquilo, era só colocar água e ração e era a fazenda abrindo para todo lado e ninguém se preocupava. Quando começaram
os primeiros casos de virose no Brasil, que a gente iniciou esse trabalho, a gente viu o prejuízo que aconteceu com cada profissional, com cada fazenda, né? E ao longo desse tempo as pessoas foram aprendendo. Lógico que aprendendo com a dor, né? Um aprendizado mais dolorido, né? Aprender com o prejuízo, com as viroses, com a mortalidade, muita coisa que aconteceu no camarão ao longo do tempo. Mas às vezes a gente esquece. E é natural. Às vezes o ser humano esquece esses pequenos detalhes, mas a natureza mostra novamente. Então a gente não pode parar de acompanhar a saúde dos nossos camarões. Ele tem um impacto muito grande na lucratividade do nosso negócio. Todo mundo ali acompanha o preço, qual o preço de tabela que está hoje, que está rolando nessa semana, e nós temos um preço que está bem, né? Se mantendo bem por falha na saúde dos camarões de algumas regiões, né, que está tendo uma mortalidade acima do normal, por questão de ambiência também, estamos numa questão de seca aí que muitos viveiros estão parados, e aí diminui a produção, estão tendo condição de iniciar os cultivos, tá? Eu estava na minha reforma física lá, fazendo também, estou esperando a água lá de São Pedro, tentando, como Pedro, cuidar de outras questões da bomba, mas isso tudo influencia lá na produção e na comercialização. Tá? Então, a reflexão que eu trouxe para vocês hoje em nosso Café com Camarão, né, é muito dessas notícias na semana, né, dessa caminhada, começou com uma pessoa, né, e vocês estão vendo aí o movimento. Do mesmo jeito a gente pode fazer o nosso movimento. Cada grupo com o seu movimento. O nosso movimento é pequeno, mas é interessante a participação de todos. Uma andorinha só não faz verão. Por mais que a gente tenha começado, tem muita energia, mas a caminhada é longa. São muitos quilômetros. E chegar lá no ponto B, depois continuar, indo para o ponto C, cada quilômetro exige uma energia para que a gente possa melhorar a lucratividade do nosso negócio, tornar as fazendas melhores, diminuir o prejuízo, que é esses quilômetros que nós estamos andando agora, visando diminuir os prejuízos com a perda de saúde do camarão. E aí nós vamos já iniciamos, né, o planejamento dessas próximas tarefas, que deve culminar com, eu acredito, ainda final de fevereiro, para março talvez, tá? Esse carnaval aí no meio do caminho, mas nós vamos ter esse evento. Né? Precisa organizar um monte de coisa ainda. Tá? Mas é a nossa caminhada. A gente começou com já tem várias pessoas, já estamos com energia, mas é porque é longa, tá? Preciso da participação de todos. Então essa é a reflexão. Uma pessoa começa uma caminhada, precisa levar o máximo de pessoas possíveis para juntar essa energia. Tá bom? Então, pessoal, eu desejo a todos aí um bom domingo de descanso, de muita saúde, de muita paz, uma boa semana de trabalho, excelente atividade em cada sistema de produção de cada colega, tá? E aí eu vou pedir licença para fechar a nossa sala de aula de hoje com essa mensagem que passamos aí. Tá? Então vamos acompanhando aí os próximos passos dessa nossa caminhada, desse nosso movimento. Tá? Um tchau, tchau aí para vocês.